Museu da Bicicleta de Joinville, ele foi fundado no dia 9 de março de 2000 em comemoração aos 150 anos, portanto ao 60º de fundação da cidade de Joinville. Nós temos um acervo estimado em mais de 20 mil peças entre bicicletas e as coleções menores, as miniaturas, buzinas, campainhas, faróis, enfim, todo este universo que compõe a história da bicicleta. E somos, no mundo todo, o 8º museu de bicicleta. Existem 8 museus especificamente que tratam sobre o tema de bicicleta. E a razão da existência do Museu da Bicicleta aqui em Joinville está ligada diretamente à questão do Parque Industrial de Joinville. Joinville é a cidade de Santa Catarina mais populosa e é aquela que tem o parque industrial mais complexo, em todas as áreas fazer da indústria. E Joinville, desde o começo de sua fundação, já se destaca pela produção, em princípio artesanal, e já na virada do século XX começa a formação das indústrias de Joinville, com base na indústria têxtil e depois a indústria mecânica que se amplia. E aqui em Joinville existiram também excelentes artesãos produzindo bicicletas de qualidade que, infelizmente, ao longo do tempo, devido à massificação da utilização da bicicleta e das fábricas de bicicletas, portanto, com capital financeiro maior, acabam engolindo essas pequenas fábricas de bicicletas artesanais que existiam na cidade. Por outro lado, a bicicleta passa a ser o veículo de deslocamento dessa grande massa de trabalhadores que se destinavam à indústria localizada na periferia de Joinville, com um destaque muito grande para a indústria de fundição da cidade, que também é uma referência, e mais na região norte, onde estão localizadas e estavam também na ocasião essas indústrias especializadas na produção de fios e tecidos, já num segmento mais manufaturado. Então a bicicleta ela vem para atender essa demanda de transporte, porque as bicicletas eram os veículos de maior quantidade que existiam aqui em Joinville, superavam todos os veículos de motor a explosão, e na frente também dos veículos de tração animal. Tanto é que no período do início do século até o final da década de 50, Joinville existia o certificado de propriedade de bicicleta, com licenciamento de bicicleta, onde o município tirava aí o imposto pelo licenciamento e a lacração das placas de bicicleta, diga-se isso, a gente tem aqui no museu uma série de documentos que comprovam isso, que ajudavam o quê? Também na implementação da renda do município vindo através da cobrança desses impostos. Então a bicicleta ela continua sendo em Joinville um excelente veículo de transporte. Só para se ter uma ideia, 8% dos deslocamentos que acontecem aqui em Joinville são feitos através de bicicleta, e 10% da malha cicloviária nacional, e aí entenda-se ciclovias e ciclofaixas, se encontram aqui em Joinville, cujo destino continua sendo o de levar esses trabalhadores a essas indústrias que se encontram-se ainda na periferia da cidade. Isso é um rickshaw indiano, é uma peça relativamente nova, ele é da década de 80, mas se comparado com o surgimento dos rickshaws no início do século XX, não existe nenhuma diferença estrutural, em termos de tração. O rickshaw propriamente dito é uma peça funcional e que hoje é conhecida no mundo todo praticamente, mas eles surgiram na China, na Tailândia e principalmente na Índia, que é o berço dos rickshaws. Acima nós temos uma bicicleta da marca Peugeot Ferrez, ela é de aro 24, o ano dela é 1924,
ela é uma bicicleta extremamente especial pelo equipamento e pelo material que era empregado pela Peugeot, que até hoje também continua fabricando excelentes bicicletas. Nem no site da Peugeot tem essa bicicleta? Não, a gente deu uma pesquisada no site deles e não existe esse modelo de bicicleta Peugeot Ferrez, desse ano de 1924. Essa é uma bicicleta da marca BSA, fabricada na Inglaterra. Essa é uma bicicleta de 1948, tanto pós-Segunda Guerra Mundial. E a BSA tradicionalmente é uma fabricante de armas. Então, no final do século XIX, virado para o século XX, quando está se vivendo lá na Europa, principalmente na Inglaterra, a última fase da Revolução Industrial, a BSA, que só fabricava armas, ela passa a incluir na linha de produção dela as bicicletas como segundo produto. E realmente são produzidas bicicletas de excelente qualidade, onde tudo era fabricado pela BSA, menos o pneu e o cilindro. O resto eles faziam absolutamente tudo. As bicicletas são de excelente qualidade. Ricardo, vou falar da Alemanha. Vou mostrar essa Durkop aqui. É uma raríssima bicicleta com eixo cardan. Ela não tem corrente. É uma Durkop de 1934. Ok? Deixa eu te mostrar o funcionamento do sistema de cardan. Vou abrir aqui. É uma bicicleta de 1934. Aqui o sistema de tração dela. Essa é a castanha que protege de pó e sujeira o sistema de engrenagem dela aqui atrás. Você tem um pinhão aqui na frente, ok? Um eixo. Você tem a engrenagem externa e a engrenagem interna, e o movimento dela é por cardão, ok? Isto já se fazia na Europa na década de 30, ok? O freio dela é o contrapedal, você aciona para trás e ele trava, ok? Na década de 30 já tinha se abolido a corrente da bicicleta, ok? O sistema limpo, funcional, e é a reflexão que se faz. Por que nós não podemos ter uma bicicleta limpa, que não suje mais barra de calça, né? Por que não? Né? Com toda a tecnologia, esse produto poderia ser muito mais barato e muito mais acessível, né? Mas aí é o que se diz, vivemos numa economia capitalista e precisamos vender corrente. É triste a realidade, mas é isso. Essa bicicleta é de 1934. Eu tive a oportunidade, e toda bicicleta que entra aqui para o nosso acervo, no mínimo, ela passa por uma revisão de manutenção. Então eu desmontei todo o sistema e ele está intacto, perfeito. Não existe uma folga, um desgaste. Por quê? Porque o material empregado é um material de qualidade. Então é uma bicicleta com mais de 70 anos, né? E com um funcionamento perfeito. Além do freio contra pedal, ela possui um freio dianteiro, que é o que se chama de freio sobre pneu. Olha, aqui embaixo você tem uma borracha, olha ela ali, ok? Ó, ela atrita sobre o pneu, ó. Isto chama-se freio sobre pneu, que é um freio bastante eficiente e te dá uma segurança muito grande, sem contar que o desgaste também é bem menor. Então a gente tem essa qualidade acontecendo, né, na década de 30. Importante a gente dizer que a bicicleta como nós conhecemos hoje, com este quadro aqui, que é a figura geométrica dos lados opostos e paralelos, a figura do trapézio, existe desde 1890. Desde 1890 para cá, a bicicleta é exatamente como nós conhecemos. O que mudou? O desenho do guidão. Mudou o que? O paralama mais largo, mais estreito, com friso. Mudou o que? O bagageiro, né? Existem vários modelos de bagageiro. O protetor de corrente, que não é o caso da nossa aqui, que tem o eixo cardan, né? Portanto não existe o problema de você se sujar na graxa da corrente, né? Mas o protetor de corrente existe em vários modelos. Então
o que nós temos é só a variação de acessórios, porque a estrutura da bicicleta, como nós conhecemos, já existe desde o século XIX. Isso é uma bicicleta Durkop, tá? A pronúncia, segundo dizem, é Dirkop, correta, né? Mas está brasileirada, Durkop, e é de 1934. A bicicleta ela está intimamente ligada ao desenvolvimento industrial de Joinville, até porque esse processo ele tem início no começo do século XX, quando as bicicletas passam a ser o quê? O veículo preferido da massa de trabalhadores da cidade que se destinavam a essas indústrias. As indústrias de Joinville, elas estão localizadas na periferia, né, da cidade, aqui na região da Zona Sul, na região da Zona Norte, sendo que aqui nós temos a indústria siderúrgica, na Zona Sul de um porte mais forte, e na Zona Norte se concentra o ramo de tecelagens, fios e fios manufaturados. Então essa massa de trabalhadores, ela tinha que se deslocar até essas indústrias. Então Joinville passa não só a produzir bicicletas, algumas pequenas fábricas realmente pequenas para atender essa demanda interna, e algumas bicicletas, principalmente as bicicletas de origem alemã e suecas, passam a ser importadas para atender essa massa de trabalhadores, porque os transportes coletivos de Joinville ainda eram insuficientes, e a bicicleta, pelo seu baixo custo e pela sua durabilidade, passa a ser o veículo preferido desses trabalhadores para atender a indústria de Joinville, que precisava fortemente dessa mão de obra. Então a gente percebe isso, né, em algumas indústrias de Joinville. Existe uma indústria aqui na cidade que o bicicletário dela tem cerca de 3.000 vagas. Uma na área de tecelagem em fios são 2.500 vagas para bicicletas. Então o desenvolvimento industrial de Joinville está atrelado à questão da bicicleta como meio de transporte. E apesar de Joinville ter dado assim altos saltos, né, qualitativos, né, o que acontece? A bicicleta continua sendo o veículo mais utilizado aí por questões ambientais. A gente tem uma topografia praticamente ao nível do mar, o que favorece bastante a utilização da bicicleta. Temos a bicicleta como um veículo que tem uma empatia muito grande em todos os segmentos da sociedade joinvilense, né? E as próprias indústrias facultam ao seu profissional a utilização da bicicleta, facilitando esses acessos, porque todas essas indústrias, além de ter os seus bicicletários, são servidas por ciclovias e ciclofaixas aqui em Joinville. Então há uma união bastante positiva, né, desses fatores que mantém Joinville até hoje como a cidade das bicicletas, um título que ela ficou conhecida já ainda na década de 20. Esse é o Bike Train, é um projeto desenvolvido aqui no Museu da Bicicleta, utilizando material ferroviário e peças de bicicleta. Ele funciona, é o nosso projeto número 1, e a partir deste modelo eu consigo produzir de mais 1 ou 100 peças. Isso vai ao infinito. Ele funciona como? A tração dele é por corrente, os eixos são com rolamento, né, que a gente adaptou. Ele tem freios contrapé, ele funciona normalmente, o peso dele está em torno de 18 quilos. Você pode colocar em cima da linha e retirá-lo com facilidade, exatamente pela questão do peso que a gente pensou. Essa é uma bicicleta Peugeot francesa, o ano dela é de 1952, ela é conhecida como Peugeot Ballonette. Ela está totalmente original, ela foi restaurada segundo o que ela era, né, em 1952, todos os equipamentos são dela. Ela tem um acessório especial, que é o aro de madeira, tá? O aro de madeira, ele é um componente da bicicleta que surge exatamente nos períodos de guerra, tá? Porque o aro ele corresponde a 8%
do aço despendido na fabricação de bicicleta. Então, por uma questão de economia nesses períodos, surgem os aros de madeira e são um acessório belíssimo que dá um acabamento especial para a bicicleta. Essa é uma bicicleta Soft Ride, toda ela em fibra de carbono, que nós recebemos em doação da Campanholo, e essa bicicleta ela pertenceu a Fernanda Keller, que é a triatleta brasileira que conseguiu a melhor colocação no Ironman do Havaí, que foi um 3º lugar com essa bicicleta. Só que a ideia dessa bicicleta, ela surgiu em 1924 na Itália. Essa é uma bicicleta da marca Sintesi, né? E a base geométrica dessa bicicleta de fibra de carbono se encontra aqui nessa Sintesi, né? O que tem de importante é que, em termos de bicicleta, o que se faz hoje é copiar boas ideias aliando a tecnologia que nós dispomos.